Ceará entrava em campo sem o seu treinador, Dorival Júnior, que acabou se desligando, pediu realmente as contas, ele foi para o Flamengo, até já estreou ontem, perdendo por 3-1 para o Internacional, e o Ceará entrava em campo contra o Goiás, basicamente com um time ali, de certa forma, esperado, vamos dizer assim, né? O Nino não pôde atuar, voltou Michel Macedo na direita, na esquerda, Pacheco retornando também, a dupla de zaga a mesma dos últimos jogos, um trio de meio de campo sem, no caso, o Lindoso, trazendo o Sobral para jogar um pouco mais ali na saída, e o ataque saiu o Peixoto para entrar exatamente ali o Kleber no setor ofensivo. Então, a primeira coisa que já pergunto para o Léo, o que é que você achou da partida? Obviamente, você já pode entrar também nos lances da partida, o que aconteceu durante o jogo, e nessa escalação inicial, né, do trabalho ali do Severo, agora está me fugindo agora o nome do rapaz. Pedro Sotero. Sotero. Fiquei com o Severo na cabeça. O Pedro Sotero, que comandou hoje a equipe na beira do gramado. O que é que você achou da formação inicial e, obviamente, do andamento da partida do Ceará nesse jogo lá em Goiânia? Boa noite, Léo Fontenelle. Boa noite, Minhoca. Sobre a formação inicial, eu acho que ele escalou o que ele podia escalar diante dos desfalques. Assim, acho que ele foi bem conservador. Eu acho que na posição que ele estava ali de estar substituindo o Dorival em um momento de saída, ele que inclusive o Pedro Sotero, que está indo integrar a comissão técnica do Dorival no Flamengo. Então, até esse dano o Dorival deixou, né, em relação à própria comissão técnica permanente do clube, já que o Pedro Sotero veio com o Thiago Nunes e permaneceu na comissão permanente do time. Então, ali ele fez uma escalação conservadora diante das ausências de Lindoso, Nino, do Lima. Ele fechou ali o meio de campo com Sobral, Richardson, Richard. Na lateral direita colocou o Michel Macedo. E no ataque ele manteve a formação ali com o Kleber, o Mendonça e o Vina. E o time começou muito bem. Assim, eu até postei isso em alguns grupos que a gente tem debatendo futebol, que é como se o primeiro tempo, foi até uma frase do Miguel Augusto, aí, que é do Clube 45, que eu até retuitei, mas eu tinha falado também a mesma coisa. Eu falei, até retuitei dizendo, eu falei a mesma coisa no grupo. É como se o primeiro tempo da partida fosse a continuação do jogo contra o América Mineiro. O futebol era o mesmo, o ímpeto era o mesmo, a tranquilidade era a mesma, mas nos primeiros minutos, o desenho do jogo, o desenho de quais espaços o América Mineiro ia dar para o Ceará usar naquele jogo, eles já estavam bem desenhados. E eles foram os mesmos espaços que foram cedidos pelo América até o final do jogo. Você percebia que o América ele cedia campo, assim, o Ceará tinha muito espaço para jogar, mas era aquele espaço que claramente o Ceará não conseguiria ocupar nem aproveitar ele com velocidade, porque ele tinha um espaço enorme até chegar numa linha de 4 ali que você batia e não ia. Então, assim, você percebia que era um espaço que você ia ter explorando com inversões de bola, passes longos, e assim o Ceará percebeu isso de cara no jogo. Assim. No começo do jogo, o Ceará ali tentou 1, 2, 3 inversões de bola com mais profundidade, e uma delas pegou até o Vina impedido, que por centímetros ali não pegou ele numa condição boa. E naqueles 5 minutos, os iniciais ali, até o minuto 4, mais ou menos, o Ceará tentava essas inversões, tentava achar esse espaço e errava muito naquele último passe, assim. Naqueles 5 minutos iniciais mesmo de adaptação ao jogo, ali o corpo está esquentando ainda, você está entrando no ritmo. E após o 5º minuto, assim, esses passes mais longos, esses passes mais verticais começaram a encaixar. E foi ali uma bola, uma virada de bola do Vina, assim, muito precisa, uma matada com muita qualidade do Michel Macedo e um cruzamento na cabeça ali. O Mendonça subiu no meio de 2 defensores do Goiás e conseguiu finalizar no contrapé do Tadeu ali, ficou parado ali, não teve muita reação para pegar aquela bola. E ali a gente via assim, o início, já começava ali o início da boa partida que o Michel Macedo fez hoje. E ele teve poucas oportunidades até hoje de mostrar uma das principais qualidades dele, que é a precisão no cruzamento. O Michel Macedo, que sempre era usado, a gente fazendo esse contraponto, né? O Nino, um jogador mais ofensivo, um jogador que buscava mais a linha de fundo, e o Michel Macedo, um jogador com uma capacidade defensiva maior. Então, quando o Michel Macedo entrava, via de regra, o treinador buscava nele uma composição defensiva prioritariamente. Há um contexto de ataque. E hoje, com essa seção de espaço do América Mineiro, desde o começo do jogo, o Michel Macedo conseguiu aproveitar mais. Assim, do Goiás, tanto... do Goiás. Tá falando América Mineiro. É porque eu tô com o Marquinhos Santos na cabeça, tô com a Vitória na cabeça ainda. Isso. O Michel Macedo, ele teve essa condição de mostrar essa qualidade. Assim, eu acho que ele foi tanto preciso defensivamente,
como ele errou pouquíssimos passes, assim, a precisão de passe do Michel, os números dele são excelentes nesse contexto. E contando ali mais uma vez com a felicidade do Mendonça, né? O Mendonça é impressionante, assim, tanto na finalização como na construção. E aquela velocidade dele ali sendo explorada, mas como eu falei, assim, não era um jogo onde essa velocidade ia ter tanto espaço para ser explorada. Era um jogo realmente desenhado para passes longos, inversões de bola, bolas verticais mais longas, porque existia aquele espaço ali dado pelo Goiás. O Goiás era um time que atacava ali usando muito o Vinícius ali, que voltava aos poucos, voltando de lesão, pelo lado esquerdo. E o Vinícius era um jogador que já conseguia mais chegar à linha de fundo. E alçava a bola à área, a defesa do Ceará muito segura, muito bem posicionada. E o Ceará continua apostando nas bolas mais longas, no toque de bola rápido. Então, quando o Ceará recuperava ali a bola, as bolas do Goiás geralmente levavam um pouco perigo. Eram bolas alçadas na área, que às vezes chegavam no Pedro Raul e rapidamente ele era interceptado. O Messias, tanto o Messias como o Lacerda hoje. Acho que o Lacerda teve uma atuação muito semelhante ao que a gente destaca do Messias, assim. Ele hoje foi, em termos de posicionamento, ele se destacou muito. Assim, ele sempre estava no canto certo. Ele não precisava dar um pique muito grande para chegar. Ele sempre estava na cola do atacante ali, do Pedro Raul. Assim, eu acho que eles fizeram aquele cerco, aquela ocupação do espaço defensivo ali, muito bem feito no jogo de hoje. Eu acho que mesmo... só complementando, né? Teve, eu acho que só uma chegada de mais perigo do Goiás no primeiro tempo, que eu acho que foi até com o Pedro Raul mesmo, que ele pega a bola, porque eu acho que era o lado onde o Ceará assim, não tinha recomposição, né? Porque o Vina atuava mais pela direita e aí faltava um pouco mais de preenchimento ali pelo lado direito, então até o Michel Macedo tinha essa dificuldade. Eu acho que a jogada foi o Pedro Raul dominando a bola na esquerda e aí até tendo que aparecer o João Ricardo ali para evitar uma possibilidade de gol. Acho que foi a chance mais, digamos assim, mais ameaçadora que o Ceará tomou nos primeiros 45 minutos. Teve algumas bolas ali passando na área, umas bolas aéreas, mas muito bem posicionada a defesa, assim, não era nenhuma cabeçada livre, e muito bem posicionado também o João Ricardo, né? Todas as bolas que foram, ele defendeu com muita segurança. Então, eu acho que a única coisa assim, que faltou defensivamente ao Ceará foi um pouco de ter uma segurança a mais pelo lado esquerdo, que era, como você falou, né? O lado do Vinícius era o lado mais perigoso, né? Porque o lado direito, com o Maguinho ali, não fez tanta coisa como o lado esquerdo. Exatamente, até porque o Pacheco vinha fazendo uma partida defensivamente muito sólida. As laterais do Ceará, eu achei muito boa a partida do Pacheco, até falar até depois do recorte do pênalti, mas o Ceará continuava mantendo o mesmo jogo dele, assim, como eu falei no começo já do comentário, era como se fosse uma continuação do jogo contra o América Mineiro. O Ceará tinha o domínio, controlava o jogo com a bola no pé, assim como no jogo contra o América, o Goiás, ele só conseguia alçar a bola ali. Até mais do que o América Mineiro, o Goiás ia até a linha de fundo ali, explorando a velocidade do Vinícius, mas você percebia que ele sentia um pouco essa falta de ritmo. O Vinícius ele depende muito do físico. O Elvis também, que é um jogador importante nesse esquema, também voltando, não estava atuando, e muito pesado. Você via que o Elvis estava bem acima do peso, assim, você via que ele estava bem sem ritmo, mas mesmo assim levava perigo, assim, era quem comandava a bola parada do Goiás. E assim o Ceará continuou tendo oportunidades no jogo na mesma forma que achou o gol. Esticava a bola pelo Mendonça, inversões de bola, e foi ali que o Ceará pecou. Teve chances, uma bola que o Mendonça cruzou, passou na frente ali, o Vina chegou atrasado, o Mendonça botou força demais no passe ali, o Vina podia ter finalizado. Teve uma bola que o Vina pegou cara a cara com o goleiro, assim, desde aquele jogo contra o Independiente, onde ele perdeu 2 oportunidades praticamente cara a cara do goleiro. Já perdeu uma contra São Paulo, né? Perdeu, pelo menos a 5ª oportunidade que o Vina perde de chance claríssima. Claríssima, frente a frente. Frente a frente. Isso, assim, eu até comentei isso antes do jogo, e não é algo que significa que o Vina tá jogando mal. Não, ele tá jogando bem. Mas é um tipo de jogada que o atacante não pode hesitar. Assim, um jogador como o Vina, com a qualidade que o Vina tem, ele não pode deixar, assim, eventualmente, como o Mendonça hoje, o nível de aproveitamento do Mendonça nas finalizações, ele está bem acima do normal. Mas ele fez uma improvável e perdeu outra já no final do jogo, que em situações, pelo ano que ele está, né, na fase que ele está atual, ele não perderia, mas ainda está dentro de uma média razoável. O Vina não, ele vem acumulando gols claros, chances claras de gols perdidas, desde o jogo contra o Independiente. Então, assim, aparenta não ser algo relacionado à falta de confiança. Ele parece estar, continua, mesmo com o mesmo futebol, com a mesma confiança, não parece ser algo físico.
Parece ser um momento mesmo, assim, se botar, acalmar, voltar a praticar um Confiança, fundamento. né? Confiança, ter tempo para treinar. E quando essas chances começam a acontecer de forma repetida, ali você vai já projetando, assim. É como você vai para a bola já. É diferente do cara que está na fase como o Mendonça. Assim, ele já vai com a bola já imaginando o último gol que ele fez, o tapa que ele deu, como ele reagiu. Quando você perde um, perde dois, como ele perdeu dois contra o Independente, a perna já você vai assim, de novo, será? Ele já vai. É um momento de hesitação aí que faz toda a Porque diferença para o goleiro chegar. E até um detalhe desse lance do primeiro tempo, assim, ele estava de frente, e quando ele faz um movimento com a perna, você vê que ele pega, acho que no osso ali, né, do tornozelo, não sei, que a bola sai muito torta, a bola sai, ela sai. Porque assim, era uma conclusão teoricamente simples, né? Você tinha um gol ali na frente, claro, tinha um Tadeu fechando ali o ângulo, mas ele erra, assim, ele não pegou em cheio na bola, né? Em outros, Não é que ele errou, não é que ele chutou no Tadeu ou que a bola passou perto do gol. Assim, ele errou. Se ele tivesse ali errou na pequena área, feio. ele tinha errado aquele chute. Se fosse na pequena área, ele tinha errado aquele chute. A impressão Não, que a e gente aquela tinha coisa, né, Léo? Que assim, é porque é o Vina. Todo mundo sabe que assim, ali é uma questão de concentração, uma questão de a coisa da confiança que a gente está mencionando. Porque se fosse ali o Eric fazendo aquilo, a gente tá vendo, não sabe chutar e deu no que deu, entendeu? Mas do Vina não, pô. O Vina ele é um jogador que, por mais que ele tenha muito crédito, e tem muito crédito mesmo, e não jogou mal hoje, eu não acho que jogou mal. Ele se apresentou muito bem pro jogo. Embora muita gente está questionando, eu não gosto muito da posição do Vina jogando aberto, eu concordo. Mas, por exemplo, teve determinados momentos do primeiro tempo que o Vina ficou até centralizado, e quem voltava para fazer a composição era o Kleber. O Kleber que voltava mais para ajudar na composição, e eu acho que isso foi interessante. Primeiro porque o Vina, para fazer esse voltar aí para ele, é muito mais puxado para ele, então o Kleber até favoreceu, acho que para o Vina ter mais liberdade, e é o melhor Vina, a gente fala isso aqui sempre. O melhor Vina é o Vina que não precisa guardar a posição, que pode ir lá para a linha dos volantes, que pode cair pela direita, pela esquerda, aparecer como um atacante na frente. E eu acho que o que está faltando para ele mesmo é um pouco mais de concentração, porque oportunidades claras já apareceu aí nos últimos 6 jogos, como o Léo mencionou, 5 oportunidades que bastava o Vina ali 50%, esse Vina teria feito gol. Então está faltando um pouco mais de atenção, que aí entra no segundo ponto, Léo, que aí eu vou até para que você entre nessa situação. Eu tinha comentado aqui no jogo do Fortaleza, né? Com o Luca não estava no dia, mas eu comentei aqui na quinta-feira que o jogo do Fortaleza no primeiro tempo foi se desenhando ali para fazer um placar um pouco mais tranquilo e não aconteceu. E quando eu estava acompanhando o jogo do Ceará, quando o Ceará perdeu essa chance, depois perdeu outra no segundo tempo, e teve cabeçada e teve oportunidades, aí eu falei, cara, ainda tá 1-0. E aí me veio tanto o jogo do Curitiba, também a mesma coisa, que estava lá com 1-0, o jogo parecia muito resolvido, só que ao mesmo tempo bastava uma situação sair do controle. Como o Ceará não fez o segundo gol, obviamente alguma situação poderia sair ali do padrão. E aí eu acho que foi onde o Ceará acabou não conseguindo fazer aquele gol para, vai lá, na teoria, né? A gente tem uma certeza, mas na teoria, matar a partida. Porque eu não conseguiria ver se Goiás indo buscar 2 gols de diferença. Mas naquele cenário que estava desenhado do Ceará muito próximo, como você falou, e eu concordo plenamente, do jogo do América Mineiro, tranquilo, naquele jogo do América Mineiro sai o segundo gol, que obviamente matou a partida. Nesse jogo já não saiu, pelas oportunidades não aproveitadas para matar o jogo. Eu não sei o que, é que você pensa sobre. Eu acho que são situações bem semelhantes, eu acho que até mais do jogo contra o Curitiba. Eu acho que em relação ao jogo contra o Fortaleza, o Goiás efetivamente, aquele segundo tempo, aquele jogo contra o Goiás e Fortaleza, eu assisti aquele jogo, o Goiás efetivamente dominou o segundo tempo. Sim. Diferentemente do Goiás. Assim, o Goiás, o segundo tempo, se o lance não surge em um lance de pênalti, o Goiás estava chutando até agora e não teria feito um gol. Assim, o Ceará estava muito senhor da situação. Diferente daquela do Goiás contra o Fortaleza. O Fortaleza recua e o Ceará não recua. O Ceará continua. O Ceará não recuou. Assim, logo após o primeiro gol do Ceará, o Ceará fez algo que provavelmente ele faria mais vezes antes se não tivesse saído o gol, que era o Mendonça entrar mais em diagonal e o Bruno Pacheco explorar aquele corredor que o Mendonça geralmente explora ali pela esquerda. Aconteceu demais. O Mendonça, quando chegava, ele entrava em diagonal e às vezes ele invertia essa posição com o Bruno Pacheco.
O Bruno Pacheco entrava em diagonal e o Mendonça abria. Então, aquele diálogo deles ali foi muito bom, assim. Poderia claramente ter no primeiro tempo, será ter resolvido o problema. E a torcida fica com aquela sensação, assim, ele tá vendo aí, ó, não matou o jogo e tal. E no segundo tempo, com a saída do Vinícius, o Goiás ficou ainda mais improdutivo, porque ele continuou dependendo de bolas alçadas à área, porém, as bolas sequer tinham a profundidade da linha de fundo que o Vinícius tinha. Assim, as bolas eram cruzadas ainda mais da intermediária. Então, elas eram mais inofensivas ainda, porque é uma bola que a zaga pega de frente. Então, o Messias, sempre estava o Messias e o Lacerda rebatendo a bola de frente. E nessas disputas ali com o centroavante do Goiás... É o Pedro Raul. Pedro Raul, a zaga do Ceará ganhou praticamente todos os confrontos. Então, para mim, a tragédia começou a se desenhar com as substituições. Elas foram completamente estapafúrdias, assim. Elas foram fora do contexto, elas foram fora do padrão, elas foram fora da lógica, e nenhuma explicação que se dê vai justificar taticamente, tecnicamente, aquelas mudanças, entendeu? Concordo plenamente. O Pedro Soteldo, ele tá no clube antes do Dorival, ele tá no clube junto com o Thiago Nunes. Nenhum treinador, nenhuma pessoa do departamento de futebol do Ceará hoje tem mais tempo do que o Pedro Soteldo. Então ele fez uma substituição hoje que nenhum dos dois treinadores, em todo o período que ele tem no Ceará, fez alguma vez. Aí justificaram. Mas o Dorival, o próprio Thiago Nunes cansou, o Dorival cansou de usar o Vitor Luiz ali como volante. Aí tudo bem, ele usou o Vitor Luiz de volante, assim como ele usou o Lima. Mas ele não tirou 2 volantes de pegada do Ceará, ainda mais em um contexto de vitória fora de casa, para colocar 2 jogadores sem qualquer poder de marcação. Ainda mais o Giovani. E não é personalizando a crítica na figura do Giovani, porque eu acho que apesar da falta de decisão dele ali na bola, de ter espanado a bola ali, que gerou novamente o ataque que redundou na jogada do pênalti, eu acho que ele não fez uma partida. Eu acho que ele conseguiu ali segurar a bola na frente no ataque. Ele não foi efetivo na marcação, mas quando ele teve a bola, ele não perdeu a bola saindo no contra-ataque, ele reteve. Eu não acho que personalizar. Eu queria como a gente fala, assim, o lance do pênalti aconteceu num caso fortuito, mas o caso fortuito ele fica mais passivo de acontecer à medida que você está levando mais pressão. A partir do momento que as suas linhas de marcação que acontece lá no campo de ataque, onde o Ceará tinha o Sobral e o Richardson mordendo, essas linhas não têm o mesmo poder de confrontamento do que elas tinham antes. Mas o Sobral tá vindo de contusão, ele não aguenta 90 minutos. Mas o Richardson estava amarelado. Existiam várias opções que seguiam a coerência técnica, tática, inclusive do que estava sendo treinado. As substituições aconteceram de forma simultânea. Então, um tripé de volantes que estava vencendo um jogo sem levar qualquer perigo, ele foi desmontado ao mesmo tempo, simultaneamente. A lógica, e era a mudança lógica de todos os jogos, é você tirar ali o Richardson, que estava amarelado, tirava o Richardson, você recompõe ali com o Marcos Vitor, que jogou contra o São Paulo ali na posição de volante, jogou muito bem. Você trazia o Marcos Vitor para aquela posição ali na frente da zaga e você adiantava o Richard. E mantinha ali o Sobral pelo menos mais 10 minutos, e com 30 minutos, aí então você optava por botar o Giovani, você botaria um Kelvin, que até tinha um poder de marcação maior. Essas eram as mudanças lógicas, inclusive que o Pedro Soteldo viu ser trabalhada durante todos esses meses que ele está no Ceará. Verdade. A mudança que ele fez não fez sentido nenhum. O Ceará perdeu pegada. O Goiás não ficou mais efetivo no ataque, só que a bola começou a circundar mais a área do Ceará. E ela fica ali suscetível a uma bola rebatida, a um chute de fora da área, uma cabeçada, um centroavante forte como o Pedro Raul ali, dá uma casquinha na bola, sobra para um meia vir chutar. O Ceará criou uma zona de ataque que o Goiás até então não tinha dominado. O Ceará cedeu o espaço por vontade própria. Eu diria, Léo, até para aproveitar isso que você mencionou, eu acho que esse foi o instante do jogo, até mesmo nos minutos finais, quando o Goiás estava com um jogador a mais, eu achei que, de uma certa maneira, o Ceará até soube reagir com um jogador a menos. Claro que o Goiás estava sempre tendo a bola, né? Mas o Goiás, o Ceará, quando tinha a bola, o Ceará até conseguia contra-ataques. Daqui a pouco a gente vai entrar até naquele lance lá do Mendonça. Mas na hora da substituição, na hora que ele vai sair
Richarlison e Sobral. Eu falei, aí eu acho que aí é querer arriscar demais o resultado. Porque o jogo está todo para o Ceará, todo desenhado para o Ceará. Quando você abre mão de um deles, você já perde um poder de força. Mas você ainda tem um outro para compensar. Porque se a gente olha na história recente do Ceará, os maiores jogadores que passaram na história do Ceará com a característica de recuperação no meio de campo, de praticamente preencher todo o espaço, é Richarlison e Fernando Sobral. Quando ele abre mão de um deles, já seria complicado, que eu até entenderia se fosse o Richarlison, por estar amarelado, o jogo estava começando a ficar mais tenso, uma chegada do Richarlison ali um pouco mais atrasada poderia gerar um segundo amarelo, então eu entenderia se saísse o Richarlison, mas eu não teria aberto mão do Sobral. Até porque eu acho que o Sobral, aparentemente, certo? Aparentemente, a não ser que tivesse aqui alguém do Ceará para explicar, não, já estava no limite, não tinha nem como mais ficar em campo. Mas Foi não... o que eu disse. Foi a mesma coisa que eu disse. Ele estava correndo do mesmo jeito que ele estava no começo do jogo. Não, para mim, ele estava muito bem. E o Sobral não é esse jogador de o desgaste pesar tanto. Pelo menos não aparenta, certo? Por isso que eu estou falando aqui só na base da aparência. Mas eu acho que quando ele fez essa escolha, ele colocou o próprio Ceará numa situação de risco maior, como você mencionou. Porque a partir daquele momento, o Goiás passava a ter a possibilidade de sempre ganhar uma segunda bola no meio. Algo que com ou Sobral ou com o Richarlison, dificilmente o Goiás poderia ter, mas não teria tanta facilidade assim para ganhar o meio de campo. E eu acho que foi o ponto principal, acho que, do jogo que o Ceará perdeu, assim, em termos de time em campo, de prevalência em campo. Mesmo o Ceará, ainda depois, tendo algumas respostas, mas deixou, obviamente, o Ceará mais desguarnecido, né? Eu acho que a palavra é essa. Ficou mais vulnerável para uma situação que pudesse acontecer. Exatamente. E a própria característica, quando estavam em alguma atuação ofensiva do Richarlison e de Sobral, eram características interessantes para aquele momento do jogo. Porque não eram jogadores que têm a bola longa como característica. Eles são jogadores que carregam bem a bola. Carregam mais a bola, verdade. Exatamente. Então, naquele momento onde o Ceará estava ganhando o jogo, você ter duas peças de força no meio de campo, onde eles rompem o campo etapa por etapa, ganhando tempo, gastando relógio e conduzindo a bola com manutenção de posse. Aquilo ali é bom para quem está amarrando o jogo. É você tirar a confiança do adversário, é você ver o adversário com menos posse de bola no ataque. Então, assim, foi um erro de estratégia do Pedro Sotero que, para mim, foi definitivo no placar. Assim, foi definitivo e eu acho que muito mais do que... até na sequência do comentário, a decorrência lógica é falar da arbitragem, né? Uhum. Que foi... Até porque o gol foi de pênalti ali. E, inclusive, ali, o Bruno Pacheco estava guardando uma posição ali, marcando um jogador que, pelo rearranjo normal ali, não seria ele, né? Seria um outro jogador de marcação, assim. O próprio Giovani ali demorou para espanar a bola, para tirar ali, para limpar aquela bola naquela jogada e deu a chance do jogador ali, do Bruno Pacheco subir. Eu acho um lance completamente interpretativo. Eu não teria marcado. Eu acho que a jogada ali foi o que decidiu ali para o árbitro marcar. Tanto que, se você olhar o replay da jogada, assim que a jogada ocorre, o toque acontece no ar. Uhum. Ele não marca nada. Os dois jogadores caem no chão, assim, com uma fração de segundo, que ele olha para o jogador no chão, que ele percebe o sangue, ele aponta para o centro e marca. Assim. Eu acho que o sangue foi definitivo para a marcação do pênalti. E ali, ele claramente, o árbitro, é fraquíssimo. Várias vezes ele fez o gesto da cotovelada. E em nenhum momento houve a cotovelada, ele sequer chamou o VAR para verificar se tivesse havido uma cotovelada. O que bate ali é o antebraço. E assim, bateu no supercílio, que é uma região super sensível, altamente vascularizada. E a cena do sangue foi fundamental para mim, para a marcação do pênalti. E mesmo que pela interpretação do árbitro, ele optasse por dar o pênalti, ele entendesse que era um lance de pênalti, a expulsão foi completamente exagerada. O jogador o jogador não faz o movimento de alavanca, ele sobe ali no movimento natural de proteger. E ali, tanto o prejuízo da expulsão como do pênalti que o Pedro Raul bateu, até nem muito bem batido, mas a meia altura ali não foi nem tanto no canto. O canto que o João Ricardo não pulou, né? Exatamente, foi no canto oposto do João Ricardo. Léo, até para aproveitar, já que você falou sobre esse lance, até para dar minha opinião também, no lance, assim, no ao vivo, né? Antes de ter ali o replay e tudo mais, eu estava acompanhando com o Vavá, né? Lá na rádio, a gente estava no outro estúdio,
E aí a gente acompanhando, na hora que teve a subida e ele marcou a penalidade, eu até falei, peraí, pô, não teve nada a ponto de... O VAR vai revisar. Eu pensei aparentemente, aquela coisa, aparentemente não teve nada, uma disputa, houve ali um encontrão, aí eu falei, a não ser que tenha sobrado ali um braço, mas da visão que eu estava olhando da TV, obviamente ali não era o melhor ângulo, não tinha nenhum braço muito aberto. E aí quando passa no replay, realmente, tá um braço um pouco aberto, no caso do Pacheco, e o jogador, na minha avaliação do Goiás, ele acaba, assim, de maneira infeliz, batendo o rosto lá. Ele vai tentar disputar e o braço está ali. Mas eu não acho que o lance semelhante do América Mineiro, com o Mendonça. Isso. Eu não acho que o Bruno Pacheco ele fez esse, como ele próprio mostrou, né? O árbitro fazendo assim, como se fosse uma cotovelada de fato, uma cotovelada, tipo, a ponto de expulsar. Então, assim, de certa forma, eu entendo se fosse dado o pênalti, certo? É a única coisa que eu. Não, o pênalti, ok, poderia ser dado, poderia ser dado. Eu não marcaria. E aí é que tá. Eu cheguei a falar isso aqui na. Cheguei a falar ontem lá no Twitter, né? Ontem teve Inter e Flamengo. Teve um lance que. A mesma coisa. O braço bateu no rosto do Gabigol e não foi dado penalidade. Porque o árbitro não marcou. O VAR também não quis chamar. Logo depois, no final, teve uma jogada em cima do Mateuzinho, o jogador do Inter, que aí tem ali um enroscado, mas na prática aparentemente não aconteceu nada. E que o juiz deu. Por que eu estou falando isso? Se o árbitro marcar penalidade, como ele marcou hoje no jogo do Goiás, se ficar nessa margem do interpretativo, cara, eles não vão chamar. E se por acaso ele não marcasse, se ele não marcasse, certamente ia ter, obviamente, torcedores do Goiás dizendo: ah, tá vendo como é que pode, o cara tá sangrando, bateu no rosto, como é que não dá uma penalidade dessa e tal. Então, eu acho que a gente vai ver muito isso no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, vai ter lance interpretativo que é muito mais faltoso e outro lance interpretativo que são menos faltosos, mas tudo vai depender da marcação da arbitragem em campo. Se a arbitragem marcar para um lance que teoricamente foi uma falta forçada, ele vai manter a penalidade. E se tiver uma falta, por exemplo, que aconteceu, assim, pelo menos na interpretação geral, mas que é interpretativo, ele não vai. E se ele não der a penalidade, por exemplo, o VAR não vai chamar. Porque, para mim, esse é um grande problema que eu já estou falando aqui desde a primeira rodada. Desde a primeira rodada, o jogo que eu falei, Santos e Curitiba, lances interpretativos depois de uma marcação ou não marcação, a decisão do árbitro, infelizmente, vai ser adotada. E aí, queira ou não, pesou para o Ceará acabar tomando essa penalidade que, volto a falar, eu entendo o fato dele marcar. Eu não daria a penalidade, mas a expulsão para mim, e aí eu concordo plenamente com você, a expulsão eu achei exageradíssima, mesmo, porque não teve nada de maldoso. Poderia até falar, foi descuido ali, uma situação que assim, ele abriu um pouco o braço, mas ele não abriu tanto o braço assim, a ponto de ser uma agressão. Não foi uma agressão. Não foi uma agressão. Pode ter sido um lance faltoso. Aí é um lance que pode gerar uma certa interpretação. Agora, um lance de agressão a ponto de ter a expulsão direta, aí foi, eu acho que o árbitro se perdeu totalmente nessa escolha. Mas logo depois, assim, com a expulsão, a conversão do pênalti pelo Pedro Raul, o Ceará já, começo do jogo, já voltou, mesmo com a menos, assim, botou o Eric no jogo, então tinha espaço para o Eric jogar, e dessa vez sim, espaço para correria, assim, para ele avançar com o Eric, e uma investida de bola para o Eric que achou o Mendonça. Aí dessa vez o Mendonça não teve a efetividade que ele costuma ter na temporada. Então ali ele perdeu o passo ali, e o Tadeu teve a chance de abafar ali e pegar a bola. E naquele momento a falta de efetividade do Ceará trouxe um gosto um pouco amargo para o resultado, que seria fantástico. Duas vitórias fora de casa contra dois integrantes do mesmo grupo, assim, da mesma briga, teoricamente, na tabela. Você sair, como a gente falava até antes em off, assim, você sair para pegar Flamengo e Palmeiras, e São Paulo e Palmeiras voltar com 4 pontos, é menos valioso do que você sair para pegar Goiás e América e voltar com os mesmos 4 pontos, por serem pontos retirados de adversários do mesmo campeonato que a gente vai disputar. Assim, é como se você fizer 4 pontos nesses confrontos dentro de casa, já é considerado razoável. Se você fazendo fora, você voltando para confirmar o seu mando de campo,
é um ganho muito, muito grande para esse distanciamento da zona. Mas os dois resultados no acumulado, você ter 3 pontos do América Mineiro, um time que não perdia 9 meses em casa, mais 1 ponto do Goiás, né, que vem um trabalho do Jair Ventura, né, um time chato de ser batido, que arrancou um empate contra o Fortaleza no Castelão na semana passada. Foi um resultado interessante. Acho que o Ceará poderia ter mais conforto na tabela. Foram 2 resultados perdidos ali. Teria, com mais 2 pontos, teria ficado já numa zona de pré-Libertadores, né? De sexto, sétimo ali, com os 2 pontos que perdeu do Curitiba, tava brigando pelo G4. Não, aí já era... Mas eram 2 pontos extremamente viáveis. A gente não está falando aquele gol que perdeu. Não, foram resultados que estavam na mão. Jogo controlado, né? Um perdido por um contra-ataque cedido, um escorregão, e hoje por um pênalti questionável. E que logo depois, no final do jogo, um lance também bem discutível, um puxão que o Auremi deu no Mendonça na área, que eu achei pênalti. Sim, eu achei que o puxão não teve o que se pode argumentar em contrário ao favor em contrário à marcação do pênalti, seria que não houve o puxão, não teve intensidade para derrubar, mas a velocidade que o Mendonça via ali, ele deslocou exatamente o ombro, né, do jogador. Ali você tira o jogador do eixo, ali, um jogador rápido como o Mendonça, você tira o jogador do eixo de equilíbrio dele, você puxando pelo ombro ali, ele gira e não tem mais jogada. Até porque muitos jogadores agora sabem dessa arma do Ceará, né? A qualidade que o Mendonça tem apresentado, a velocidade, e uma das alternativas sempre é tentar pará-lo, né? E para mim ficou muito claro nesse lance. Para mim, esse sim era um lance para VAR, facilmente ter chamado, e que não chamou. E aí, eu acho que você já mencionou, eu acho que foi o momento que eu dei uma caída aqui, aquele lance, né, que o Eric dá a bola para o Mendonça. Naquele lance ali, cara, aí foi quando eu acho que o Ceará perdeu a grande oportunidade de talvez conseguir a vitória naquele lance. Porque foi uma jogada rápida, o Eric foi muito rápido na ação de acionar o Mendonça, e eu acho que ele perdeu aquilo que ele tinha feito nos jogos anteriores, que era ir para frente do gol e finalizar. E daquela vez ali, no caso hoje, né, ele tentou fazer algo a mais, que não era necessário. Tentou driblar ali sem a menor necessidade. Era para ter batido, porque ele tinha opções ali para escolher no canto, e aí, não sei, talvez perdeu tempo na hora da finalização, quando ele viu que chegou a marcação, tentou limpar e perdeu uma chance. Ainda conseguiu tirar ali rapidamente, mas o Tadeu salvou. Então, ficou essa frustração realmente de, mesmo com o jogador a menos, o Ceará teve possibilidade de sair vitorioso, mas a penalidade não marcada, primeiramente, e essa chance que o Mendonça acabou desperdiçando também na bola que o Eric meteu para ele. Assim, eu acho assim que o maior culpado aí pelo resultado ter fugido da mão aí foi o Ceará. Eu acho que até mais do que a arbitragem. Eu acho que os próprios equívocos nas mudanças promovidas pelo Pedro Sotero permitiram que o Goiás tivesse aquela bola mais vezes circundando a área. E que ali, se não fosse aquele pênalti, podia ser uma bola sobrada para o Pedro Raul naquele segundo pau, que a bola chegou a circular por ali algumas vezes, a oportunidade de chute, antes mesmo do lance. Naquela mesma posição ali, onde foi a disputa que gerou o pênalti, a bola estava caindo por ali outras vezes. Entendeu? Então, Léo, o Ceará... Oi. Não, e eu acho que um outro ponto também, né? Que eu acho que também ele poder, pelo menos assim, eu não sei por qual motivo, mas eu não teria colocado o Zé na partida. Eu acho que o Zé, assim, a gente está vendo que o Zé não está vivendo um bom momento, né? Eu teria pensado no Peixoto. Não sei se o Peixoto não estava em condições, mas na hora. Eu acho que ele pensou, eu acho que até que inclusive ele demorou para sacar o Kleber, que estava claramente muito cansado, pensando na recomposição. O Kleber fez uma partida hoje, mais uma vez, assim, não fez gol, não apareceu em termos de centroavante, de assistência, mas ele fez um gol taticamente, mais um jogo taticamente muito eficiente, assim. Ele saiu da área, ele tabelava, ele dava opção, e ele estava fazendo aquela marcação, aquela pressão, assim, ele estava sempre muito perto, levando perigo ao marcador, e eu acho que por isso ele não tirou o Kleber mais cedo. E eu acho que ficou muito nele aquele questionamento, assim, de perceber o momento do jogo. Em que momento ele poderia ter, porque assim, aquela bola também, aquela pressão na saída de bola ali, o Peixoto não faz. E nesse quesito o Zé Roberto faz um pouco melhor que o Peixoto. Eu acho que, eu acredito, eu suponho o projeto que tenha sido feita essa consideração que ele fez. É a única coisa que justifica. Mas eu acho que o Ceará perdeu muito mais para ele do que
Em questão da Novamente. arbitragem, assim, teve chances claras, os erros das mudanças, equívocos, mas As chances criadas, desperdiçadas, né? exatamente. Mas o que você, Chances boas mesmo de vencer, né? Porque, claro, mas né? A gente está falando aqui da arbitragem, que também ela foi responsável também por esse empate, mas que o Ceará teve as oportunidades claras também de vencer, né? E aí é isso que pesa. Eu até cheguei a mencionar, Léo, que assim, eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? Essa Série A não está dando ponto de graça para ninguém. E quando o Ceará conseguiu fazer aquela vitória contra o América Mineiro, de maneira categórica, sabe assim, uma equipe que sabe o que tinha que fazer em campo. Foi lá, fez um gol, soube administrar, não deixou nenhum momento o adversário prevalecer, fez o segundo gol e levou os 3 pontos. Levou os 3 pontos. O que o Ceará fez hoje, ele fez o primeiro gol, ele já tinha criado algumas possibilidades, mas ele não soube fazer o segundo momento, e aí é o ponto que você está mencionando das trocas mal feitas, das oportunidades não convertidas, e, obviamente, e aí entra o terceiro ponto, que também prejudicou muito, a questão da arbitragem. E quando você, obviamente, claro, torcedor que deve estar irritado, pô, a penalidade não era para ter acontecido, a expulsão, o pênalti que era marcado no Mendonça, eu concordo plenamente, concordo plenamente. Agora, tem a outra parte, e esse é o ponto importante, porque isso também tem que ser replicado para os próximos jogos, de não acontecer, de tentar repetir o que fez contra o América Mineiro. Ser letal. O jogo tá seu. O jogo é seu. Faça logo o segundo gol. Garanta logo os 3 pontos. Porque quando você coloca na margem, todo mundo sabe que a arbitragem brasileira ela dá a possibilidade para estragar o seu jogo. Então, tente resolver logo. Então, o Ceará teve possibilidades, não matou o jogo e ainda teve a possibilidade de fazer o 2-1, que também não fez. Então, eu acho que, obviamente, a gente está aqui para analisar todo o contexto da partida. Então, teve sim o problema da arbitragem, teve também, ao mesmo tempo, também a incompetência do Ceará de fazer as possibilidades que pudessem dar a vitória hoje e, obviamente, os erros também das trocas que foram feitas durante o jogo. eu acho até que a análise que a gente fez foi bem proporcional, assim, a gente nem trouxe a arbitragem para o centro desse Como o debate. principal, é verdade. Apesar de eu acho que ela foi decisiva, mas eu acho que a gente já trouxe aqui outros fatores que foram primordiais. E eu acho que, além do ponto positivo conquistado, mesmo no contexto, no roteiro que foi, eu acho que mostra muito a força, assim, a qualidade desse elenco. Assim, durante toda essa escolha esse episódio da escolha e troca de treinadores, foi algo que a diretoria trouxe muito para a mesa, assim, a confiança que tinha nesse elenco, a força que o elenco tem, como esse elenco está fechado, e era uma coisa que estava na mesa de pauta da contratação do treinador sempre. O nosso momento aqui é outro em relação a quando a gente contratou o Dorival. O elenco está com outra carga mental, o elenco está com outra consciência, o elenco está com outro padrão. Então, durante esse período do Dorival, o elenco acabou equilibrando a questão do próprio técnico. Assim. Eu acho que hoje o elenco foi muito importante na obtenção desse resultado. Eu acho que eles estão muito fechados entre si e eu acredito que seja uma Série A sólida, assim, se o Ceará não ficar entrando nesse espiral, assim, aquele espiral de derrota, falta de confiança treinando em casa, manter esse ritmo de pontuação, eu acredito que o Ceará vai fazer uma Série A sem muitos sustos.